Olá, boa tarde pessoal. Vamos mais uma aula de biologia. Vamos aguardar só um minuto. Então, problemas ambientais contemporâneos. Essa aula é a parte 3 desse tema. Boa tarde, estudante do primeiro semestre médio. Bem-vindo a mais uma aula de biologia com a professora Dani. Meu nome é Simone, eu vou Boa estar tarde, com vocês Simone. hoje para mediar as aulas e peço que vocês participem ativamente do chat para a gente ter uma aula bem interessante, bem interativa, beleza? Boa tarde, professora Beleza, Dani. muito Boa bem. tarde, professora Simone. Boa tarde a todos, alunos, professores que estão acompanhando, os Boa familiares tarde, também. professora Então, a Daniela. gente continua aí falando sobre as questões ambientais, tá? Então, vamos ver as habilidades que a gente vai trabalhar hoje. Mas antes, aquelas orientações básicas, né? De anotar o que for relevante, sempre ter ali separadinho, né? Ok, pessoal, lembrando que fazer as anotações pessoais no caderno é importante. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube Ciências com JR e eu também estou disponibilizando esse vídeo para vocês lá no Google Classroom. Não esqueçam disso. Então, assim, esse vídeo vai estar disponível em várias plataformas para que vocês possam realizar a atividade, tranquilo? Então, vamos dar continuidade, professora. Material para você anotar o tema da aula, o componente, se organizar direitinho para os estudos futuros, ok? Então, as habilidades que vamos trabalhar nessa aula é identificar os riscos do descarte irregular de produtos que contenham substâncias tóxicas não biodegradáveis e também reconhecer estratégias diversas de tratamento do lixo, identificando vantagens e desvantagens em cada uma delas, e propor estratégias para minimizar ou resolver o problema do lixo urbano. Então, os conteúdos trabalhados aí, descarte de resíduos sólidos no Brasil, gestão desses resíduos e a política dos 5 R's e sustentabilidade. Então, para começar, eu já quero aí uma pergunta, uma interação com vocês, e eu quero saber o que é lixo para você. Então, um minutinho aí de interação pelo chat e a gente já se fala. Ok, pessoal, o que é lixo para vocês? Não esqueçam de postar essa atividade lá no Google Classroom, tá bom? Então, o que é lixo para vocês? Definam lixo, pense sobre isso, pessoal. Na imagem nós percebemos que tem uma grande quantidade de resíduos, tranquilo? Então, vamos dar continuidade aqui, eu vou adiantar só um pouquinho, vamos lá. Que é o que a gente chama de rejeitos, tá? Então, realmente foi alguma coisa que não pode ser reciclada, não pode ser compostada, tá? Então, em rejeitos a gente está falando no que realmente é o próprio lixo, que a gente não tem condição mais de usar, tá? Então, quando a gente fala em lixos recicláveis, são resíduos, né, que são resíduos que podem ser reaproveitados de alguma forma e voltar ali para o processo produtivo, né, como matéria-prima. Então, a gente reaproveita isso. E o compostável é toda a matéria orgânica que a gente pode a gente pode, né, passar pelo processo aí de compostagem e transformar aí toda essa matéria orgânica em nutrientes e utilizar isso, né? Então, é importante a gente ter essa ideia, né, e pensar que realmente grande parte do que a gente produz de resíduo pode ser reaproveitado e destinado de alguma forma mais Ok, correta do que professora, dá simplesmente licença, descarte. só mais um minutinho. E aí, só depois da reciclagem, se realmente não for um resíduo que dá para. Então agora vamos falar um pouco sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305/10, que os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativos à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, as responsabilidades dos geradores, do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis, ok? Então vai lá, professora, é com você. Reciclar, ele precisa ter um tratamento adequado e depois a sua disposição final também de forma adequada, tá? Então é importante a gente pensar que a reciclagem ela não é a solução dos nossos problemas, tá? Ela é uma forma da gente
mitigar aí esse tanto de resíduo que a gente produz, mas aí... Pessoal, mitigar. O que significa em biologia mitigar? Quando a gente fala mitigar, às vezes não dá para resolver o problema, às vezes não é possível você resolver aquele problema naquele momento, então você pode diminuir, você pode minimizar o problema. Então, as ações que são tomadas para diminuir esses problemas são problemas relacionados à mitigação, ou esse termo da biologia é utilizado mitigar, ou em gestão ambiental é muito utilizado esse termo quando a gente não consegue resolver o problema, mas a gente consegue diminuir o problema, nós falamos que vamos mitigar o problema, tá bom? A ideia é não produzir tanto resíduos, então a gente precisa pensar nisso, repensar nisso, tá? Então aí, mais uma interaçãozinha com vocês, e eu quero saber de vocês, para onde que vão os resíduos que a gente produz? Tá? Então, eu quero saber de vocês mais um minutinho aí para vocês me contarem isso. Ok, pessoal. Então, para onde que vão os resíduos que produzimos? Para qual local, pessoal? Eu gostaria que todos os resíduos eles fossem destinados para o local adequado, que hoje o mais adequado que nós temos é um aterro sanitário. Nem todas as cidades contam com aterros sanitários. É importante você saber que a região, a nossa cidade, Itu, conta com um aterro sanitário de qualidade, e assim, outras cidades ainda não, mas os resíduos, para onde eles vão? Não para onde eles deveriam ir. Vocês podem pesquisar alguns lugares que as pessoas descartam resíduos de forma inadequada, e você pode comentar um pouco mais. E não esqueçam, pessoal, eu gostaria e eu quero que vocês postem lá no Google Classroom todas essas atividades junto com a atividade que vocês vão me entregar, tá bom? Vamos dar continuidade. Ok, sanitário, que seria o correto em todas as situações, mas a gente vê muito descarte irregular, né? Como comentaram aí em relação a rios, jogar em rua, enfim, a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso, tá? Então, vamos ver como que é esse caminho do resíduo, gente. Então, tem lá no próximo slide, ó. Primeiro, a coleta e o transporte, né? Então, vai ser recolhido ali no local que é destinado para isso, é transportado, quando chega no local adequado, esse resíduo, ele é alocado em algum lugar e passa por uma triagem. E aí, nessa triagem, você vai classificar e separar esse resíduo por categoria, tá? Pessoal, desde a coleta, então coleta, transporte, transbordo, triagem, disposição final. Então, é importante você saber qual o caminho que os seus resíduos fazem a partir do momento que ele sai da sua casa, a partir do momento que ele é descartado. Então, vamos lá, presta atenção, é com você, professora. E depois disso, você vai dar a destinação final. Ou vai ser um material que vai ser reciclável, ou um material que precisa de um tratamento específico antes da disposição final, mas aí, no final das contas, a ideia é que aquilo, como a gente comentou, né, o rejeito ir lá para o aterro sanitário. Então, no mundo ideal, só iria para o aterro sanitário os rejeitos, tá? E acondicionados de forma correta, depois de tratamento. Com certeza. E aí a gente vai ver se isso realmente acontece e como que isso aí está funcionando aqui no Brasil, tá? Então, a gente vai ter mais ou menos aí um panorama em relação aos resíduos, ok? Então, nessa imagem, a gente consegue ver aí 79 milhões de toneladas. É muito resíduos. Pessoal, então, vamos analisar esse infográfico de forma legal. Vamos prestar atenção na explicação da professora e lembrando, as atividades elas devem ser todas entregues para mim, tá bom? Então vocês devem realizar, vocês devem desenhar, vocês podem pesquisar e além e postar todas essas atividades lá no Google Classroom, tá bom? Vou ficar aguardando. Continua, professora, com você. A quantidade de resíduo produzido, 79 milhões de toneladas. Pouca coisa, né, gente? Ó, sendo Bastante, que das 79 professora. milhões de toneladas aí, durante um ano, 72,7 é coletado, tá? Tem coleta. Só que fica 6,3 milhões de toneladas, gente. Para onde que vai parar isso daí? O que que acontece com isso?
né? Se a gente pensar do total, você fala, ah, tá, mas não foi tanto. Gente, 6,3 milhões de toneladas é muita coisa, né? Então, esse resíduo que é coletado, alguns, né, 73% aí dos municípios, eles possuem alguma iniciativa de coleta seletiva, mas não integralmente. Isso daí vai acontecendo também de várias formas, assim, que não é exatamente adequada, tá? Então, a gente não tem, por mais que você fale, nossa, 73% tem uma iniciativa de coleta seletiva, mas isso não significa muita coisa, tá? Porque o que realmente é reciclável, cerca de 3% só do que é coletado, ok? Né, do que poderia ser Pouquíssimo, reciclado. se fôssemos E aí analisar. o ser humano produz em média 380 quilos por ano, tá? Então cerca de 1 quilo de resíduo por dia. Na região sudeste aí, dos 42% da população, a gente consegue gerar resíduo sólido urbano, aí 50% é responsabilidade nossa, tá? Então a gente gera mais. A gente tem, né, 42% da população, mas gera 50% do lixo, sabe? Né? Desse adubo que é produzido a partir disso. Então, tem essa opção. Você pode ver se na sua cidade também tem. Então, é interessante a gente começar a repensar nessas questões, tá? E aí a gente tem os rejeitos. Como eu falei, os rejeitos são aqui, né, aquele resíduo ali. Pessoal, então, se nós analisarmos a partir do slide, vamos perceber que nós vamos ter uma classificação entre recicláveis, compostáveis e rejeitos. Então, recicláveis, ele não pode e não deve ser descartado da forma inadequada. Ele deve ser destinado a um local correto para que tome-se as iniciativas adequadas para eles. Já os compostáveis, eles também têm uma infinidade de utilidades que termina não sendo utilizadas, e eles também são descartados junto com o lixo comum, com os rejeitos. E isso não deveria ser feito dessa forma. Então, é necessário repensar esses materiais para fazer um descarte correto dos seus resíduos. Lembrando, não é um dever apenas meu e seu. Tem outras pessoas que precisam também fazer a sua parte, assim como o poder público e todos os envolvidos em uma cidade, num planejamento. Ele precisa repensar e pensar o tempo inteiro para onde que está indo esses resíduos e como ele está sendo descartado. Então, todos nós devemos fazer a nossa parte. Que realmente não possui viabilidade nem técnica nem econômica. Tá? Então, por exemplo, às vezes um material ele até pode ser reciclável, mas ele é inviável economicamente. Então, ele é eletrodomésticos de porte pequeno. Então, só um minuto, professora. Então, os resíduos eles podem ser classificados aí como os perigosos. Então, esses perigosos podem causar danos à saúde coletiva e ao meio ambiente devido às suas características. Então, ele deve ter uma atenção especial, deve ser tomado cuidado com esses resíduos. O próprio nome já fala, eles são resíduos perigosos. E como descartá-los, que termina sendo um problema. O eletroeletrônico é um outro. Nós estamos vivendo um momento da tecnologia e os aparelhos quebram, os cabos de conexão e cabos de bateria, de carregar celular, eles quebram. E como descartá-los? Eles terminam sendo descartados no resíduo, no lixo comum e indo para qualquer lugar, ou os aterros sanitários, enchendo esses aterros sanitários e diminuindo a sua vida útil, que não é aconselhado. Então, os resíduos da construção civil, que termina sendo um outro problema, em qualquer canto da cidade, jogado de qualquer forma. Então, esse resíduo ele precisa ser pensado. A gente tem uma grande quantidade aí, né? Um aumento na produção desse. Por quê? A gente troca de celular aí como troca de roupa. Então, a gente tem só acumulando esse tanto de resíduo. Se você der uma busca aí na sua casa e verificar se você tem cabo de celular importante, e você pode sim, né, ser um cientista aí e participar. Então, tem muita patogenicidade. Então, a gente vai ver esses resíduos aí. Então, restos de tinta. Dá licença, professora. Então, resíduos perigosos e descartes irregular,
Existe tratamento e disposição especial em função das suas características. Então, dá licença aqui. Exatamente. De inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Então, lembrando que patogênico está relacionado a doenças. São resíduos que podem causar doenças, podem pegar fogo, podem corroer, podem ser tóxicos. Produtos químicos, produtos radioativos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, material hospitalar e medicamentos vencidos e embalagens de agrotóxicos. Tóxicos, inflamáveis, produtos químicos, né, que são muito reativos, essa questão toda, e falar dos resíduos de serviço de saúde, gente, que são aquelas substâncias utilizadas aí em atividades médicas, tá? Em hospitais, clínicas, farmácias, necrotérios, centros de zoonose também, né, dentistas, enfim, tudo que for ligado à saúde, tá? E aí a gente divide isso em alguns grupos de acordo com o perigo, né, que esse resíduo oferece. Então a gente divide aí entre grupo A os resíduos biológicos. Obrigado, professora. Essa parte eu vou explicar, tá bom? Então, o grupo A, que é o grupo biológicos, o grupo B, os químicos, o grupo C, rejeitos radioativos, o grupo D são os resíduos comuns e o grupo E são os pérfuro-cortantes, que é muito comum em lixo hospitalar. Então, assim, a seringa, material de cirurgia. Então, esse grupo E, ele também tem que ter um cuidado de como nós vamos descartá-los e como ele será retirado do local. Então, tem que ter uma equipe especializada para fazer isso. Não é qualquer pessoa da prefeitura que vai passar lá e vai retirar esse lixo. Então, tem uma equipe, uma empresa que vai coletar esses resíduos da forma correta, tá bom? Então, vamos dar continuidade com você, professora. Tá, grupo B, químicos, grupo C, rejeitos radioativos, e você destrói todo aquele lixo infectado, né, aquele resíduo infectado. E aí o que não tem mais o que fazer em relação a tudo isso também vai para aterro sanitário, ok? Então você tem toda lá uma norma específica, são o que a gente chama de valas sépticas, né? Tudo é uma área separada que é só para esse tipo de resíduo, tá? E segue normas rigorosas de controle aí e de monitoramento, tá? Só que se a gente pensar, grande parte desse lixo, né, muitas partes aí desse lixo todo produzido, acaba não passando por todos os tratamentos que deveria e vai parar direto lá na vala séptica, tá? Então, uma outra forma da gente lidar também com resíduos, né, esses resíduos perigosos, é a gente pensar aí no que a gente chama de logística reversa, tá? Então, o que é a logística reversa? Ela vai viabilizar o reaproveitamento. A logística reversa, professora, é destinar a viabilizar o reaproveitamento, assim diminuir o envio de materiais para disposição no solo. Pessoal, logística reversa nada mais é do que aquele material que você comprou, ele na empresa que produziu, ele tem que pensar uma forma de receber de volta os resíduos que ele está gerando. O impacto que aquela empresa está causando, quem está gerando aquele impacto, é necessário que ele pense como ele vai recolher e receber esse material e dar o destino adequado, porque na maioria das vezes fica por conta da pessoa que comprou o produto e simplesmente o que vai fazer com aquele resíduo. Você comprou uma geladeira, você vai comprar a geladeira, mas você não quer a caixa, você não quer o isopor, você não quer todo aquele material que vem junto com aquela geladeira. Então, assim, a logística reversa é você destinar, por exemplo, você levar de volta tudo isso para a loja ou ela mesma levar de volta a partir do momento de entrega. Então, assim, logística reversa, num resumão, seria basicamente isso. Vamos lá, professora, é com você. Daquele resíduo sólido no processo produtivo, tá? Então, vai diminuir aí o envio de materiais para disposição do solo. Por exemplo, acontece logística reversa com pilhas, desculpa, Imagina.
acontece com pilhas, acontece com lâmpadas, né, com embalagens de agrotóxico. Então, tem alguns materiais, né, trocar máscara, trocar luva. Só um minuto, deixa eu voltar As um pouquinho. agrotóxicos, 94% dessas embalagens foram destinadas adequadamente. E aí, olha, 296.364 lâmpadas foram destinadas de forma correta, graças à logística reversa. Então, Muito bem, são professora. realmente importantes, né? Só um minuto, pessoal. O que podemos minimizar ou resolver o problema dos resíduos tóxicos, tá? Um minutinho para vocês. Ok, pessoal, então lembrando que essa atividade também vocês deverão deixar lá no Google Classroom. Pode deixar nos comentários lá no Google Classroom. Vocês que participaram, que assistiram a aula, por favor, deixe todos os comentários lá para que eu possa avaliar também os seus comentários, tá bom? Nossa, fui para a língua portuguesa. Poema, Só um Hora de minuto, Leis pessoal. Vou voltar só um pouquinho. Ok, pessoal, tô de volta. Vamos lá. Então, professora, qual é o comentário que você pode fazer a respeito disso? Que aí a gente está falando de um resíduo perigoso, né? Um resíduo perigoso que tem risco de contágio, de contaminação. Então, o processo de incineração, como a gente isso indicado, né? Na verdade, assim, a gente precisa analisar cada situação ali em relação à produção, né, daquele material. Então, até existe um documento chamado COPED de Tecnologia, Tratamento e Destruição de Resíduos de Saúde, tá? Com orientações internacionais aí em relação à pandemia. Então, é um documento que norteia. Então, a respeito dos 5Rs e do movimento de lixo zero, você pode explicar para a gente, por favor, como que funciona? No contexto coletivo, as indústrias também levarem isso em consideração, né? Porque é importante a gente pensar que a gente tem, em relação ao resíduo, uma responsabilidade compartilhada, tá? Então, quando a gente fala em responsabilidade compartilhada, a gente está falando que o poder público tem a sua responsabilidade ali, as indústrias têm a sua responsabilidade, né, na forma como que vão produzir esses materiais e como que é todo esse processo. A gente tem a questão aí do próprio comércio, né? Então, você comerciante, que tipo de material, que tipo de produto... Então, pessoal, repensar, reduza, reutilize e recicle. Então, quando se fala de 5Rs, é importante que cada um de nós assumimos um novo hábito para se encaixar nesse padrão, o que não é muito comum que as pessoas façam. Então, é um hábito que é necessário, o país precisa, nós precisamos, mas não é tão simples quanto parece. Falar sempre é mais fácil do que fazer. Então, precisamos tomar decisões mais assertivas nesse sentido. Vamos lá, professora, é com você. Para analisar se realmente, né, tudo aquilo que a gente utiliza, a gente realmente precisa. Então, aí a gente precisa repensar nossos hábitos, né? Repensar os processos, repensar a legislação, repensar tudo. Ok, professora, Então, com certeza. Esses 5Rs é como se fosse, na verdade, várias etapas, né? Aí mais, né? Ou de repente você ir num brechó e comprar alguma coisa que já existe, né? Então, tudo isso, os seus hábitos vão mudar. E vocês, alunos, o que vocês acham? Vocês conhecem brechó? Já foram, já compraram, já utilizaram? Isso é uma prática de vocês? Ou não? Apenas novidade? Ou vocês descartam tudo que tem? Isso também é uma opção muito utilizada em outros países, inclusive no Brasil, se virou agora a tendência. Então, as pessoas estão fazendo uso
dessa nova modalidade de compra e venda, porque você pode deixar os seus também lá e trocar, tá bom? E consequentemente mudando, isso vai interferindo inclusive no mercado, né? E a gente tem que pensar que o consumidor ele tem esse poder, né? A empresa vende o que a gente quer comprar, então se a gente repensa no que a gente quer comprar, na qualidade do que a gente quer comprar, de como é que é a utilidade o material que você tem aí na sua casa e transformar isso em alguma coisa, tá? E aí eu quero que vocês compartilhem nas redes sociais aí com a hashtag eu no CMS. Pessoal, então, a sugestão da atividade do Caderno do Aluno da página 51, assistir o documentário do Lixo Extraordinário, vocês já fizeram, já entregaram lá no Google Classroom. E se vocês não fizeram ainda, faça essa atividade. Eu vou passar para vocês agora a atividade dessa semana, porque essa atividade vocês já fizeram, vocês já entregaram, muitos de vocês já entregaram no Google Classroom, então não vai ser necessário fazer, a não ser que você ainda você pode entrar lá no Google Classroom e fazer essa atividade. Ela está com uma atividade atrasada, mas não tem problema nenhum. Você pode entrar lá e fazer essa atividade a qualquer momento, se não fez ainda, tá bom? Então, deixa eu só... Ok. Então, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Centro de Mídias. Então, pessoal, estou de volta, vamos lá, vamos dar continuidade agora na apostila no Caderno do Aluno, na página 55. Vocês vão ver que tem uma atividade que se chama Sistematizando e Aplicando os Conhecimentos. Essa atividade que vocês vão entregar para mim essa semana lá no Google. Então, não esqueçam. Então, como que vai ser feita essa atividade? Lembrando que nós estamos seguindo a orientação do Ministério da Saúde, onde nós vamos continuar no isolamento social e não devemos fazer atividade em grupo. Essa atividade será realizada sozinho. Você vai escolher um desses temas. Então, aqui tem vários, está pedindo para fazer atividade em grupo na apostila. Então, em 5 grupos. Se fosse na sala de aula, nós faríamos essa atividade em grupo, mas não vamos fazer dessa forma, porque lembrando que nós vamos atender todas as orientações do Ministério da Saúde por conta do Covid-19. Não é aconselhado fazer atividade em grupo, então eu não pediria para que você fizesse dessa forma, tá bom? Então, atividade investigando a produção dos principais ambientais contemporâneos. Então, essa atividade que vocês vão fazer, então você vai pesquisar um desses temas que você pode escolher, pode ser o tema 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4 ou do grupo 5, você escolhe um desses temas e você deverá realizar essa pesquisa seguindo a orientação que está na atividade. Por exemplo, escolhido do grupo 4, aquecimento global, você vai falar sobre o aquecimento global gerado pelo desmatamento, pela grande quantidade de emissão dos principais gases estufa. Então, você vai falar sobre isso, você vai deixar bem claro qual foi o tema que você pesquisou e você vai entregar para mim lá no Google Sala de Aula, tá bom? Ou Google Classroom. Essa é a primeira atividade dessa semana. Para contribuir com a busca de soluções para os problemas ambientais estudados, pesquisem. Então, vocês vão pesquisar esses termos, o que é permacultura, o que é economia circular, quais são as vantagens e os desafios para a sua implantação. Então, você faz essa pesquisa, depois que você fez a primeira parte da pesquisa, você faz a pesquisa desses termos e você entrega junto tudo isso como foto, ou você pode digitar lá no Classroom tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? E para finalizar, a ação cidadão, você vai elaborar uma ação cidadã a partir dos conhecimentos adquiridos. Lembrando que você pode ainda assistir outros vídeos, fazer pesquisa a respeito para que você possa realizar essa ação cidadã, atendendo todos os tópicos dessa página, que está na página 56. E para finalizar, você deverá preencher essa tabela, que você pode enviar ela como foto. Qual é o problema que você escolheu, o que você vai fazer, quais são os responsáveis por essa proposta da ação cidadã e o prazo dessa ação cidadã. Verificar que nós finalizamos essa etapa do segundo bimestre. Vocês deverão entregar todas essas atividades. Ela vai estar no Google Classroom e eu vou postar essa atividade para vocês lá no grupo da sala. Então, não esqueçam que é importante
Primeiro, porque vale para a nota do segundo bimestre e também contará para as suas ausências e presença. Então, quem não fizer, fica com falta, e quem fez a atividade será contado a sua presença dessa semana. E até a próxima. Qualquer dúvida, não esqueça que eu estou disponível.